Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV. Amanhã tem segundo turno das eleições municipais e ainda dá tempo de baixar o e-título. Em Manaus, ribeirinhos usam as próprias mãos para mudar as casas de lugar depois da queda de barrancos. E você vai ver também que está faltando vacina de diversos tipos por todo o país. E microempreendedores recorrem a pequenos empréstimos para alavancar os negócios. E quem curte o Dia das Bruxas já faz os preparativos para a famosa festa de Halloween. Hoje é sábado, 26 de outubro e o Brasil TV está começando. Amanhã tem segundo turno das eleições em 51 cidades brasileiras. Quase 34 milhões de eleitores estão aptos a votar em todo o país. São mais de 97 mil sessões eleitorais e, ao todo, 102 candidatos disputam as vagas de prefeito. E hoje o Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, fez a cerimônia de verificação da integridade e autenticidade dos sistemas eleitorais. As informações com a repórter Geisa Duarte. Essa cerimônia aqui no TSE ocorre sempre na véspera das eleições. O tribunal convida entidades que normalmente participam do processo de fiscalização eleitoral, como a OAB, o Tribunal de Contas, a Câmara dos Deputados, a ABIN, para virem aqui acompanhar a verificação dos sistemas do TSE que recebem e totalizam os votos dos eleitores. É mais uma oportunidade que esses representantes da sociedade têm para checar a confiabilidade do sistema eletrônico de votação. Aqui, eles podem verificar que o sistema de totalização é o mesmo que foi assinado digitalmente por essas mesmas entidades na cerimônia de lacração dos sistemas feita no dia 10 de setembro. Podem checar que não houve qualquer modificação nesse período. Para quem está em casa e tem que votar amanhã, vamos lembrar que hoje é o último dia em que é possível baixar o e-título, que é o aplicativo do TSE, que traz o documento de identificação para votar e informações úteis como o local de votação e a sessão eleitoral. O e-título também pode ser usado para fazer a justificativa de ausência, de forma digital, para aqueles eleitores que não puderem votar. Mas também há pontos físicos para fazer essa justificativa. Vamos lembrar que, se o eleitor preferir, ele pode ir votar com um documento físico, oficial, que tenha uma foto, como a carteira de motorista, a carteira de identidade ou mesmo o passaporte. Os tribunais eleitorais responsáveis pela votação em Palmas, no Tocantins, Belém e Santarém, no Pará, confirmaram que a lei seca vai ser aplicada nessas cidades durante o segundo turno. A venda e o consumo de bebidas alcoólicas estarão proibidos desde o primeiro minuto deste domingo até às 5 da tarde. A decisão pela lei seca no segundo turno não é nacional. Os eleitores podem consultar os sites dos tribunais regionais de cada estado. As informações sobre as eleições municipais por todo o Brasil estão lá na nossa página na internet. É só acessar g1.com.br. E no sul do país, 2 capitais terão o segundo turno: Curitiba e Porto Alegre. A disputa na capital gaúcha será entre Sebastião Melo, do MDB, e Maria do Rosário, do PT. No primeiro turno, o candidato à reeleição recebeu 49,72% dos votos válidos e a candidata da oposição teve 26,28%. Porto Alegre foi a capital com o maior índice de abstenções no país, 31,5%. Curitiba também teve uma porcentagem alta de abstenção, quase 28%. O Tribunal Regional Eleitoral fez uma campanha para incentivar que o eleitor compareça às urnas nesse segundo turno. O transporte das mais de 4.000 urnas começou cedo na cidade. São 417 locais de votação. A capital paranaense tem o maior número de eleitores na região sul. No primeiro turno, a disputa foi apertada. A diferença entre os 2 candidatos mais bem colocados foi de apenas 21 mil votos. Estão concorrendo à prefeitura Eduardo Pimentel, do PSD, e Cristina Grêmio, do PMB. Pimentel teve 33,51% dos votos válidos. Grêmio recebeu 31,17% dos votos válidos. E na cidade de São Paulo, maior colégio eleitoral do país, o transporte das urnas também começou cedo.
30 mil urnas eletrônicas, 106 mil mesários, 9 milhões e 300 mil eleitores. A eleição da capital paulista demanda uma grande força-tarefa para tudo ficar preparado para o domingo. Hoje, por volta das 8 da manhã, as urnas começaram a ser transportadas para os locais de votação. Do cartório da primeira zona eleitoral, saíram cerca de 500 urnas. A apuração dos votos amanhã será neste mesmo cartório. Por isso, hoje, ao meio-dia, foi emitido um relatório que comprova que não existe nos equipamentos nenhum voto computado. Os candidatos à Prefeitura de São Paulo são Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL. No primeiro turno, Nunes recebeu 29,48% dos votos válidos e Boulos ficou com 29,07%. E por todo o Brasil, um esquema especial de segurança foi planejado para o segundo turno das eleições. O repórter Arnaldo Araújo traz para a gente as informações sobre o Ceará. Mais de 11 mil profissionais da segurança pública estadual vão atuar no segundo turno das eleições. Além do trabalho integrado entre os órgãos do Estado, instituições federais também vão reforçar a fiscalização. A maior parte do efetivo convocado pertence à Polícia Militar, com mais de 9.500 agentes trabalhando. Um dos pontos de atenção dos policiais vão ser as denúncias de perturbação do sossego alheio. No domingo estaremos presentes em todos os locais de votação, na cidade de Fortaleza, na cidade de Caucaia. Locais esses, alguns deles suplementados, de acordo com o debriefing que nós fizemos do primeiro turno, junto com a Secretaria de Segurança Pública, todos os órgãos envolvidos e junto com o TRE. Já a Polícia Civil vai disponibilizar 523 policiais. Ao todo, 28 delegacias vão funcionar nas cidades de Fortaleza e Caucaia para atender às ocorrências no período. E a gente vai ter ainda 6 delegacias especializadas abertas, funcionando normalmente. O trabalho será integrado com a Polícia Federal, que por sua vez atuará de forma primária na recepção das ocorrências. Entretanto, as forças de segurança darão todo o apoio necessário para a gente tentar, mais uma vez, de forma sintonizada, integrada, diminuir todo e qualquer tipo de ocorrência que surja ao longo do dia 27. Vacinas importantes do calendário de imunização estão em falta em 65% das cidades brasileiras. A vacina contra a catapora é a que tem o estoque mais baixo. Em todos os estados e no Distrito Federal há falta de vacinas. A Confederação Nacional dos Municípios levantou dados de metade das cidades do país. De cada 10, 6 estão sem estoque total ou parcial das principais vacinas do calendário nacional de vacinação. E sem vacina, doenças já erradicadas aqui no Brasil podem voltar e matar ou deixar sequelas graves. O governo federal responsável pela compra e distribuição disse que teve diversos problemas, desde logística até dificuldade para encontrar fornecedor. A vacina contra a Covid está em falta desde setembro, principalmente as doses para crianças. Mas o Ministério da Saúde diz que o problema foi momentâneo, que durou apenas uma semana e retomou a distribuição. E alegou problemas como validade e armazenamento. E tem outras vacinas com estoques piores. A varicela contra a catapora é que está com estoque mais desfalcado. Está faltando em metade das cidades pesquisadas. O Ministério disse que devem começar a chegar doses até o fim do ano, mas que o grande volume só no ano que vem. A meningocócica C contra a meningite vem com problemas de abastecimento há 1 ano. Uma vacina substituta entregue não foi suficiente. O Ministério diz que fez uma nova compra, mas a previsão é que as doses cheguem só em março de 2025. A tetraviral contra sarampo, catapora, cachumba e rubéola não vinha sendo encontrada desde o ano passado. O Ministério diz que regularizou o estoque em agosto, ou seja, faltou por 1 ano e meio. A tríplice viral contra sarampo é outra que só tem previsão para daqui 6 meses. Febre amarela não chegou nem 1/3 do previsto e não há data para a entrega de uma nova remessa. A DTP contra difteria, tétano e coqueluche está sem estoque desde o início desse ano.
com lote ainda em análise na Anvisa. A pentavalente, segundo o governo, é a que substitui, mas está em falta também em diversos municípios. Infelizmente, as justificativas servem para explicar erros que deveriam ser previstos, que deveriam ser planejados para que não acontecesse. As principais preocupações que nós temos em termos de falta de vacina a curto prazo são as doenças virais que afetam crianças. Extremamente preocupante, né? E uma modalidade de empréstimo com valores baixos tem ajudado pequenos empreendedores a expandir os negócios. A costura já é rotina de uma vida. Meu dom é tesoura. Então, desde criança, desde novinha, eu já fazia minhas próprias roupas. Começou por aí. Depois fui fazendo curso, cheguei a fazer faculdade de moda, tudo. E hoje, assim, me considero uma ótima profissional. Mais que isso, já é uma microempreendedora com 3 funcionárias. As mudanças no ateliê para estruturar melhor o negócio vieram depois que ela aproveitou uma linha de crédito bem específica. Porque depois de um tempo, eu tinha conseguido comprar umas máquinas usadas, aquelas antigas que tem aquele motor barulhento. Quando surgiu o microcrédito, foi o que eu fiz. Fui lá e busquei a minha primeira máquina eletrônica. Para mim, deu uma alavancada bem no meu ateliê. No primeiro semestre, teve um aumento nesse tipo de empréstimo. Foram liberados 566 milhões de reais para clientes de todo o país. Um montante 18% maior que o emprestado no mesmo período do ano passado. Recursos usados principalmente por quem tem um pequeno negócio. O agente de crédito vai na casa das pessoas, olha exatamente o que essa pessoa ganha, olha exatamente o que essa pessoa gasta, extrai dali uma informação segura e aí nos dá a capacidade de atender pessoas que o sistema financeiro tradicional não recebe. Daí é que sai o valor do empréstimo, que a pessoa consiga contratar um empréstimo, consiga pagar, consiga realizar seu sonho. Na pequena fábrica de Laura, a engrenagem está em dia. Eu tenho uma alma empreendedora, eu digo, né? Eu gosto de criar, de ir atrás das coisas e sou movida por desafios. Ela é cubana. Chegou há 15 anos para um intercâmbio de estudos e ficou. Casou, deu aulas de idiomas e aí teve uma ideia. A maioria dos meus alunos eram crianças a partir de 3 anos, entre 3 anos e 10 anos. E eu sentia a necessidade de ter brinquedos em inglês que pudessem proporcionar alegria para eles, conhecimento enquanto eles estavam aprendendo. Pensei em produzir meus próprios brinquedos com um material forte que eu pudesse estar aproveitando de um ano para outro e com diferentes turmas. E foi aí que eu convidei o meu esposo e a produzir algo para mim em madeira. Com o dinheiro do microcrédito, ajustaram a produção e ganharam mais clientes. Mudamos a embalagem e conseguimos apresentar aquela embalagem para os lojistas. Eles aceitaram e começaram a fazer pedidos. A gente vai para o intervalo rapidinho e na volta você vai ver os moradores que carregam as casas com as próprias mãos na comunidade de Jandira, no Amazonas. Cinco meses depois das enchentes que causaram mortes e destruição no Rio Grande do Sul, municípios do litoral norte gaúcho registraram um aumento de 20% no número de moradores. São pessoas que decidiram sair das regiões afetadas pela tragédia. O mercado está movimentado. As vendas por aqui aumentaram de 12% a 15% no segundo semestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. No primeiro momento a gente acabou levando um susto, né? Porque nós tivemos uma demanda muito grande no mês de maio, correspondente até uma demanda de verão que nós não estávamos preparados. A grande maioria nossa aqui é de Porto Alegre e a região do Vale do Taquari ali, de Lajeado, aquela região que foi bastante atingida, São Sebastião do Caí. Então vários moradores dessa região acabaram migrando, né? Durante a enchente de maio, municípios do litoral norte chegaram a receber cerca de 100 mil moradores temporários. Passados quase 6 meses da tragédia, o que era para ser provisório virou definitivo. São famílias que vieram em busca de segurança e qualidade de vida. É o caso do Tiago, que há 4 meses se mudou com a mãe para Capão da Canoa. Eles moravam em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, e vieram para cá depois que tiveram a casa atingida pela enchente. A gente
buscou muito a preservar nossa saúde mental, de vai que aconteça de novo, vai que algo dê errado de novo. Os dois conseguiram um emprego em um hotel 2 meses depois que chegaram na nova cidade. O que vocês deixaram lá? Tudo. Segundo o levantamento da Associação de Corretores de Imóveis de Capão da Canoa, a procura por moradias definitivas aumentou a partir da metade de junho. O crescimento é de 20% na compra e venda de imóveis e de 30% nos aluguéis residenciais em relação ao mesmo período do ano passado. Nós temos uma infraestrutura, hoje eu diria de cidade grande, mas proporcionando ao mesmo tempo um local seguro, de um local muito gostoso, aprazível. É uma cidade que propõe muito e que acaba sendo agradável aos olhos de quem busca aqui, num primeiro momento, uma moradia temporária e depois acabam criando esse gosto e ficando aqui. E na região metropolitana de Manaus, moradores de uma comunidade ribeirinha estão se juntando para carregar as casas nos braços. É isso mesmo, para sair de áreas que estão afundando com a erosão, eles transportam as pequenas residências com as próprias mãos. É assim que moradores da comunidade Jandira, na costa do Caldeirão, margem esquerda do Rio Solimões, têm retirado suas casas das áreas afetadas pelos recentes desbarrancamentos. De acordo com a Defesa Civil do município, foi registrado na comunidade o 3º desbarrancamento em menos de um mês. O fenômeno atingiu cerca de 200 metros de extensão, do barranco até um lado da pista da estrada do Jandira. Ainda de acordo com a Defesa Civil, desta vez não houve danos a casas, interrupção do tráfego na estrada e nem foi preciso mudar postes de energia elétrica de lugar, como ocorreu em ocasiões anteriores. 5 famílias que moravam na área afetada já retiraram as casas do local. A Defesa Civil informou que vai disponibilizar materiais para reconstruir a casa de uma das famílias da comunidade, pois a estrutura da casa está sem condições de ser reutilizada em outra área, como fizeram outros moradores. E a gente encerra o Brasil TV falando da expectativa pelo Dia das Bruxas, o Halloween, data popular nos Estados Unidos, mas que já foi adotada aqui pelos brasileiros, vai ser celebrada no próximo dia 31. E quem curte essa festa já faz os preparativos. Esqueletos, cemitérios e até monstros. Tudo isso faz parte do Halloween, ou Dia das Bruxas, como é mais conhecido aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, a festa chegou por volta do século XIX, levada pelos imigrantes irlandeses. Todos os anos, nesta escola de idiomas, a direção monta um cenário como este para divertir os alunos e, de forma lúdica, passar os conteúdos das aulas. Antes da festa em si, que são 2, né? A gente trabalha na sala de aula com as crianças, com os adultos também e os jovens também, para que eles aprendam mais, não só sobre a cultura, né, sobre a história dessa grande festa, mas também incrementem seu vocabulário. Acredita-se que no Halloween não há barreiras entre o mundo dos vivos e dos mortos. O fogo ajuda a afastar os mortos e os espíritos maléficos que correm à solta. A tradição de uma das festas mais populares na cultura norte-americana também traz impacto na nossa cultura e principalmente na economia das pequenas e grandes cidades. Nesta loja no centro de Aracaju, as meninas do caixa já estão no clima da festa. Um corredor inteirinho dedicado à temática foi montado ainda no início de agosto. E tem milhares de coisas, né? Então, de decoração para festas, para comércio, então a gente fica muito perdido aqui com tanta coisa bonita. Entre os produtos dispostos nas prateleiras tem fantasias variadas, tiaras e baldes no formato de abóboras. A fantasia, baldinho, tatuagem, acessório como tiara, saia de tule, vende bastante. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Aproveite o seu fim de semana. Tchau.